Bom, vamos começar aqui, então, um terceiro bloco de discussão sobre o livro, e aí a colocação que o Carlinhos fez, a provocação lá no primeiro. Vamos agora da visão que você vê de equívocos do livro. Ednilson, você presenciou isso. Eu estava conversando com você, olhei para cá e falei: Ih, que furo! Que furo! Nós nunca tivemos uma trajetória de desenvolvimento, Ednilson. Você se lembra disso? Né? Lembra? Lembra? Não, a capa estava pronta, o livro estava pronto. E eu acho importante a gente registrar, porque às vezes a gente se pega numa narrativa e não se dá conta do conteúdo equivocado da narrativa. A gente não denuncia a narrativa. Então, não existe desenvolvimento do Espírito Santo. Nunca houve desenvolvimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é um caso de depredação, primeiro em terra, nos últimos 40 anos, cada vez mais nos mares, né? E quando eu falo na terra, eu estou falando na terra e nos rios, né? E deixar os mares aí, mas é de depredação, né? O pouquinho que ainda resta de mangue é por conta daquele projeto ali de São Pedro, mas é de depredação. Então, não tem desenvolvimento. É uma continuidade no processo de exclusão social. Todo o processo de crescimento da economia capixaba foi todo ele pautado pela exclusão social. De vez em quando tem uma rebarbinha aqui, tem uma rebarbinha ali, mas é muito pouco. É muito pouco. Então, esse é o primeiro grande equívoco. O segundo equívoco enorme, né, foi exatamente imaginar que, saindo do poder, saindo do governo, não do poder, do governo, o Paulo Hartung poderia ser um grande articulador de um consenso de possibilidades. Este foi um equívoco que eu quero assumi-lo na totalidade. Eu quero assumi-lo, nenhum de vocês cometeu esse equívoco, não fui eu que cometi. Eu acreditei, né, o mais antigo do trio, acreditei que, saindo do governo, o Paulo Hartung poderia assumir o papel de articulador de um novo consenso de possibilidades. Eu acreditei nisso, não foi por total ingenuidade, não, pela própria trajetória do Paulo até aquela época, né? Enquanto prefeito, depois enquanto governador. Nós temos que registrar, não teve um cenário sequer do GPDECA, eu acho que até mais ou menos 40 anos, ele foi abertura, ele foi lá, ele ia lá, ele incentivava a gente a fazer, a estudar, eu gostaria de ouvir professor e tal, então tinha uma coisa, eu fui nessa, a minha ingenuidade. E foi, eu só fui cair, a ficha demorou muito a cair, muito a cair. O livro foi lançado quando o Paulo já não era mais governador. E eu me lembro muito bem, porque eu tentei convidá-lo para o lançamento, tentei entregar uma cópia autografada, não consegui até hoje. Não consegui até hoje. Né? Por quê? Porque ele não queria se comprometer com aquilo. Já havia um compromisso com o Espírito Santo em ação, deliberado. Já havia. Ou seja, na chegada ao poder, depois do colapso do Fundap, depois de toda aquela questão do governo desastroso do Zé Inácio, o Paulo vai ser um representante do novo vício capixaba, que era dos grandes produtores de commodity. A maioria deles insustentável, porque não são renováveis. Tirando a celulose, e os outros não renováveis. Então, eu acho que esse foi um outro grande equívoco, enorme equívoco. Por quê? Porque a gente foi logo... Não podia ser mais tecnocrata do que nós estabelecemos qual foi a agenda, qual era a agenda. A parte 3, se vocês me permitem, né,
se o fator de envolvimento, aí a Penha chama atenção para isso. Depois, a economia do conhecimento, nós vamos lá fora, pegamos, olha, o conhecimento está por aí, isso aqui é portador de futuro, e não sei o quê, e depois a gente debulha isso e temos uma proposta, tem um quadro esquemático, está lá. Ele tem um único problema, o problema da ingenuidade, eu não consegui ler que o governo do Espírito Santo tinha sido totalmente, os governantes tinham sido totalmente cooptados pela prática neoliberal. Pela prática neoliberal. E aí ficou mais do que comprovado o segundo mandato do Bola Tugue, né? Não tem mais nada mais claro do que aquilo. Você não tinha mais nenhuma estrutura para pensar o Espírito Santo. O Espírito Santo só era pensado para fazer uma publicação retumbante, fazer lançamento lá no centro de convenções, regado a belos coquetéis, mas nenhuma consequência. 2025, 2035 e qualquer outra coisa absolutamente inconsequentes. Eram grandes momentos de marketing. Marketing do Estado, justificar, era importante também, porque, afinal de contas, o Espírito Santo em Ação foi muito bem arquitetado, extraordinariamente bem arquitetado, pelo Walter Lídio, na minha opinião. Né? Foi muito bem arquitetado, e ele não conversou, ele trouxe para o Espírito Santo em Ação, quem mais pensava, os veículos de imprensa. Né? Lá está a Rede Gazeta, está lá no comando. Né? E ele fez uma coisa muito interessante, porque depois ele foi passando isso para empresários locais, os que foram comandar o Espírito Santo em Ação, depois aquele diretor lá da FAESA também comandou, e agora é o diretor de institucional da Vale, ou da CST, que é. Então, isso demonstra claramente, né, uma entrega e uma não aceitação, Weber e Edilson, que sim existe espaço, né, existe uma coisa extraordinária, os fatores objetivos estão dados. Né? Então, qual é o problema, qual é a ingenuidade, né? Ingenuidade no pior sentido possível, porque ingenuidade não é, sob hipótese alguma, uma qualidade. Ingenuidade. É que a gente acreditou que, diante das possibilidades, diante da disponibilidade tecnológica, o Espírito Santo já tem, por demanda tecnológica dessas grandes, e diante da viabilidade econômica, que isso daria. Nós só esquecemos, o equívoco, só esqueci das possibilidades institucionais. Não existe possibilidade institucional. Não existe dessa liderança querendo descobrir uma fresta e querendo assumir esse papel. Né? Eu diria até, se vocês me permitem, a gente olhar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando foi criada como tal, no governo Albuino, né? Então era para olhar, vamos com esse negócio de estrutura e planejamento. E história de institutos, João, história de planejamento. Vai ter uma Secretaria de Desenvolvimento. Quem é que pensa o futuro do Espírito Santo? Secretaria de Desenvolvimento, no governo do Albuino, Paulo Augusto Vivaco, da Vale. E dali para frente foi ocupado sempre por quem? Por alguém, ou a Vale, ou a CST, ou a Petrobras, no governo do Paulo, aquele Bueno, como é que era o nome dele, que era até grande torcedor do Fluminense, conversado, todo muito simpaticão, mas era interessante, os interesses da Petrobras. Então,